Que a graça e a paz do Senhor Jesus nos acompanhe na leitura da penúltima obra do Novo Testamento. Eu diria, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Nós lemos 66 capítulos do Antigo Testamento, já lemos 25 do Novo Testamento. Judas é considerada a 26ª e ficará restando a leitura de Apocalipse, né? Lido versículo por versículo e num trabalho que para mim foi muito importante. Eu espero que ele tenha acrescentado isso, né, à sua vida. O nome Judas acabou não sendo um nome muito comum, né, na cultura ocidental, porque apesar de ser um nome comum entre os judeus, Judas ficou associado a Judas Iscariotes, né, aquele que traiu Jesus. Então, ninguém chama Caim, ninguém chama Judas, né? Mas havia discípulos, né, com esse nome, e o penúltimo livro do Novo Testamento, ele tem o nome, né, desse Judas. O Judas o destinatário do livro não está muito claro para quem, né? Para quem ele escreve. Provavelmente, primeiro, o assunto de Judas é o mesmo assunto da segunda epístola de Pedro. O tema é o mesmo. É a preocupação crescente com a invasão na igreja pelo gnosticismo. Judas vai trabalhar o mesmo tema, só que numa carta de um capítulo apenas, né? Ele escreve para alguém que conhece o Antigo Testamento e as tradições judaicas, isso aí é bem claro. Pedro faz um escrito talvez mais direcionado ao gentílico, e Judas escreve a mesma exortação para cristãos que devem ter uma raiz judaica e conhecem, portanto, a Escritura e as tradições judaicas. Mesmo assim, ele constitui, né, escreveu uma carta de 25 versículos, é uma carta forte, né? Ele quer alertar a igreja contra essa invasão de mestres com heresias e uma vida errada, uma libertinagem, porque o gnosticismo, como nós dissemos lá na leitura de Pedro, né? O gnosticismo era uma doutrina não cristã, mas que corrompia o ensinamento cristão, ensinava a libertinagem, relativizava os costumes e, de certa forma, o trabalho de Judas é nesse propósito, né? Judas, ele cita um livro apócrifo, um livro de Enoque, que não foi reconhecido pelos pais da igreja como um livro inspirado, mas o livro de Enoque circulou entre os judeus e Judas era, como um bom judeu, portanto, conhecedor dessa literatura, e ele faz uma citação aqui do livro de Enoque, né? Então, vamos rapidamente ver o livro de Judas nesses seus 25 versículos. No prefácio e na saudação, é o pouco que sabemos a respeito dele. Ele diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados, né? Então, primeira coisa, o Evangelho menciona um irmão carnal, né, de Jesus. Aí sim, filho de José com Maria, um meio-irmão. Ele menciona um Tiago e um Judas. E aqui na apresentação, o autor dessa epístola se diz: eu sou Judas,
Eu sou servo de Jesus Cristo e sou irmão de Tiago, lembrando-se que Tiago, depois da morte do Senhor, se converte, se torna um líder importante da igreja em Jerusalém e deverá ser supliciado, né, de uma maneira semelhante a Estevão, no começo da década de 60 depois de Cristo. Então, ele se apresenta aqui e a carta dele, portanto, é genérica, né? Versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, examinando-vos, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então ele diz, cuidado, enquanto eu estava escrevendo, né? A fé que vocês receberam não é uma coisa que varia, que tem coisa da moda, que muda. Não. Vocês receberam a fé, a salvação em Jesus. Então, ele começa a dizer que a igreja, né, a que se destina a sua carta, deve lutar por manter a pureza da fé. Né? Versículo 4. Por certos indivíduos se introduziram com dissimulação, portanto, é o mesmo fator que Pedro fala, está lembrado? Até o termo parece o mesmo. Eles foram se infiltrando, entram para a igreja, entram para o grupo dos irmãos, entram para a liderança da igreja, vão se tornando mestres, pregadores, né? E aí começam a desvirtuar o ensino da igreja. Pois certos indivíduos, versículo 4, se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus e negam o único soberano, nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo isso. É o perfil do gnóstico, né? Chega como mestre, chega como cristão, chega falando a mesma coisa e de repente começam a introduzir outros ensinos misturados ao ensino cristão, né? E ele então fala que eles são ímpios e transformam, né, em libertinagem, baderna, a graça de Deus. Lembra que os gnósticos dizem que o que eu fizer com o corpo, não fazendo com o espírito, o corpo é destruído? Então, eles liberavam as pessoas para pecar. Os gnósticos deixavam em dúvida para as pessoas o senso de pecado ou não. Algumas coisas eu luto para deixar, e eu fico pensando, gente, será que eu estou pecando? Será que eu estou errando? O gnóstico dizia assim, não, meu irmão, é no corpo que você vai pecar? Pode beber, pode prostituir, pode fazer o que você quiser. No espírito, não. No espírito, você tem que manter a retidão, porque é o espírito que volta para Deus, o corpo é destruído. Então, o Judas diz, eles estão transformando em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano. Por que negam? Eles diziam que Jesus era um anjo, não era essa história de que Deus que se fez homem, habitou. Não, ele era uma emanação celestial. E aquele negócio de ir na cruz? Não, ele saiu do corpo de Cristo antes de passar por prisão, por sofrimento. Aquilo que andou, aquela pessoa lá já não era ele. Ele é como uma sombra que entrava nas pessoas e saía. Eles deturpavam. Então a obra de Cristo estava sendo por eles comprometida. E o ensino gnóstico, até hoje, é um ensino que atrai, porque ele parece uma coisa científica, ele parece uma coisa assim, sabe, que só os iniciados, a grande massa aí está por fora, né? Eu me lembro de uma colega de trabalho que nós estávamos falando sobre a Bíblia. E eu falávamos sobre Estevão, né?
e Estevão tinha sido o primeiro mártir do cristianismo. O irmão de Abigail, que Paulo gostava de Abigail, mas porque ela não quis casar com Paulo, porque Paulo ajudou a matar o irmão dela. Mas isso não está escrito, não. Ela deu aquela risadinha de zombar e falou assim, nós temos outras fontes que vocês não têm. Louvado seja Deus, porque essa é a minha fonte. Se estiver escrito aqui, eu acredito. Se não tiver, meu amigo, estou fora. Viu? Exemplo de punição dos ímpios. Lembra que Pedro também vai trabalhar o mesmo tema lá na segunda epístola? Judas vai dizer de novo que esse povo, o Senhor vai pesar a mão. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, eu falei assim, olha, ele tirou todo mundo, ele preservou todo mundo do Egito, tirou todo mundo do Egito, mas aqueles que não, aqueles que murmuraram, que rebelaram, morreu tudo no deserto. E que Deus, portanto, é o mesmo, Deus não mudou. Agora, falar dos anjos. Versículo 6. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então ele diz, até os anjos que foram criados na presença de Deus, que experimentaram uma revelação que nós não conhecemos, o Senhor os mantém em algemas eternas, portanto, a prisão deles é para sempre, para o juízo do grande dia. Então, o Senhor tem um padrão só. Ele destruiu lá nos 40 anos de deserto aqueles que não creram, mantém em algemas eternas aqueles que se rebelaram, e agora ele vai lá para Sodoma e Gomorra. Percebe que Pedro e Judas tiveram mais ou menos a mesma base de argumentação? Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas, para exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Então, ele falou, olha lá em Sodoma, o pessoal aprontou, os anjos quiseram corromper os anjos, não respeitaram nem isso. O fogo, o juízo veio. Deus exerceu juízo lá no deserto, exerceu juízo aos anjos caídos, exerceu juízo em Sodoma e Gomorra. Agora ele vai dizer no versículo 8, ora estes, da mesma sorte, agora está falando dos falsos mestres, quais sonhadores alucinados. A expressão sonhadores alucinados é porque a gnose é uma coisa montada, esse mundo dos anjos, é uma coisa de fábula, é que nem uma história infantil. Tem que a gente acredita em unicórnio, em caneca que fala, igual quem já viu esses desenhos aí, da Bela Adormecida, passarinho que fala. Então ele fala isso, ora esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Esse povo se acha superior aos outros, não respeitam ninguém, eles eram insubordinados dentro da igreja, eles não se submetiam, sabe por quê? Porque eles são superiores aos outros, Então, eles rejeitam o governo, difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Judas está dizendo assim,
não compete a nós bater boca com esse povo. Esse povo que se julga acima, a gente não vai bater boca com eles, porque Miguel, quando lutou com o diabo pela posse do corpo de Moisés, estão lembrados que Moisés subiu sozinho para morrer e disse que ninguém sabe até hoje onde ele foi sepultado, porque Deus o sepultou. Parece que o diabo quis se apropriar do corpo de Moisés para descer. Só aqui que esse texto é citado. Mas Miguel luta com ele, vence ele, mas não bate boca. Sabe de uma coisa? Nós não devemos bater boca com herege. Nós não devemos bater boca com quem fica azucrinando você por causa de sábado, por causa, né, de teologias, por causa de ideias a respeito de conduta, de véu na cabeça, de cortar cabelo, né? Cuidado, nós não viemos para bater boca. O próprio Lúcifer foi vencido por Miguel. Miguel podia ter falado para ele horrores ali, mas Miguel disse para ele só isso. Eu vou pegar o corpo de Moisés e as outras coisas que eu tenho para te dizer, o Senhor te repreenda. Né? Não estamos aqui para fazer da igreja um campo de batalha. Versículo 10. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nestas coisas corrompem. Então, ele diz que a percepção dessas pessoas, eles compreendem tudo pelo lado natural, pela visão natural, e o mundo, o reino de Deus, ele é sobrenatural, né? E o Espírito Santo de Deus é que abre os nossos olhos naturais para enxergarmos. Lembra quando o ajudante de Eliseu diz assim: senhora, a cidade está, os sírios cercaram a cidade, e que Eliseu então ora e para que ele enxergasse maior os que estão, né, conosco do que os que estão com eles. E aí o moço vê o movimento dos carros e dos anjos naquele momento, mas há coisas que o homem natural não consegue ver, ele não consegue enxergar a vida que existe na palavra. Versículo 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Qual que é o caminho de Caim? O caminho da malignidade, da maldade. E movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Qual é? É conhecendo o que é certo, fazendo e usando disso para fazer as coisas erradas. E pereceram na revolta de Corá. Isso que se chama rebelião contra Deus. Então, Caim era maligno, Balaão ele deturpava o mundo espiritual, e Corá, ele foi rebelde a Moisés, e ele e sua casa foram tragados, né? Ai daqueles, porque prosseguiram no caminho de Caim, movidos de ganância, e se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Sabe o que é uma rocha submersa? É aquela que você não vê, e você vai pular e acha que o lugar é raso e quebra o pescoço. O navio vem e afunda porque não vê a rocha submersa. É gente que está ali para destruição, né? São como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Banqueteiam-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam. Nuvens sem água, impelidas pelo vento, significa inconstância. Não se fixam nem no casamento, não se fixam em trabalho, não se fixam em igreja. É gente volátil, né? Nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Então ele fala em
duplamente mortas, porque, primeiro, ele parece ter fruto e o fruto que ele tem ainda cai. Que tem gente que é estéril, tem gente que não. Parece que é alguma coisa, mas no final vira nada, né? Duplamente mortas, desarraigadas, sem raiz, ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujidades. Essa palavra eu não conheço ela em nenhum outro lugar. Então, dizendo que essas pessoas, elas só agitam, só fazem espuma, e na espuma, do jeito que o mar também espuma, e dessa espuma fica apenas o que é sujo deles, né? Estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Gente que o Senhor tem um lugar especial para juízo. Mais uma vez, Judas está dizendo algo similar ao que disse Pedro em sua segunda carta. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, esse é um trechinho que ele tirou do livro de Enoque, né, que não faz parte da nossa Bíblia. Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, miríades são os seus anjos, né, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Essas pessoas faziam parte da igreja, eram mestres, tomavam a ceia com eles, estavam misturados. Muito cuidado. Por isso a gente tem que ter uma peneira fina, né? Não uma porta larga para a gente acolher, né? Eu tenho uma igreja que acolhe, mas eu não posso permitir que qualquer coisa entre aqui e corrompa a doutrina e o costume, né? A palavra do Enoque fala do juízo, é um livro meio apocalíptico, o livro do Enoque. A profecia apostólica, exortações. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito com E maiúsculo. Esse Espírito aqui é o Espírito Santo. Então, mais uma vez, ele está dizendo, a palavra é a sua segurança. Amados, lembrai-vos das palavras que os apóstolos disseram, né? Isso está escrito. A palavra é nossa âncora. Versículo 20, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Agora ele está dizendo, esse pessoal tem confundido a cabeça. Tem misericórdia daqueles que estão sendo vítima desse tipo de ensino. Essas pessoas não têm totalmente a culpa, porque muitas vezes são rasos, são novos na fé, né? Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então ele está dizendo o seguinte, tenham misericórdia de quem está errado, mas não preciso ter misericórdia do pecado, tenho só misericórdia do pecador, né? Odeiem o que eles façam, mas não odeiem as pessoas que fazem. É complicado isso, né? A minha igreja que é vítima de bêbados, às vezes a gente fica com raiva daqueles que embriagam aqui do outro lado da rua e atravessam a rua para vir me perturbar aqui. Mas eles precisam ser libertos, eles não podem ser maltratados, né?
E se nós tivéssemos talvez um trabalho e pudéssemos fazer a libertação dessas pessoas, nós estaríamos tirando essas vidas do inferno. É isso que Judas está dizendo. Essas pessoas estão aí, matando gente boa. Salvem alguns. Vigiem o que está sendo ensinado. Presta atenção aonde essas cabecinhas ocas estão indo. Agora ele vai fazer uma linda doxologia, né? Um lindo fechamento, um canto de fechamento. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora por todos os séculos. Amém. Linda cartinha, dura também. Se você viu 2 Pedro recentemente, você vai ver que o problema de Judas, a angústia de Judas, é a mesma de Pedro. É a infiltração de coisas alheias à palavra de Deus no meio da igreja. Vamos orar? Senhor Deus amado, nessa breve carta de Judas, um grande alerta, uma grande preocupação daqueles, ó Deus, que muitas vezes estão no nosso meio, ou que nós recebemos hoje nas pregações que assistimos, nos livros que lemos. Há muita verdade, mas há muito engano. Não nos permita, Senhor Deus, que entremos em crise na nossa fé, que não nos confundamos por causa destes espíritos enganadores, falsos mestres que adulteram a doutrina. Nos dê firmeza na palavra. Obrigado pela palavra e pelo Espírito Santo do Senhor que nos guia a toda a verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz aos amados irmãos.